Irmãos, eu quero tocar no assunto com vocês, porque muitas pessoas acham que você ter Deus é ter uma religião. E eu sempre disse isso, desde o início que eu me converti, que eu não tenho uma religião. Você sabe o significado da palavra religião? Quem sabe? Religar. Já é uma palavra que foi feita por algo que não deu certo. Sim ou não? Porque se eu preciso religar uma coisa, é porque desligou. Então o que desligou? Deus e o homem. Desligou, por causa do pecado. O pecado entrou, desligou. Aí a religião veio para quê? Para religar. Por isso a palavra religião. Mas a religião conseguiu religar? A religião conseguiu? Falhou. Não conseguiu. Deus tentou através de animais, sangue de animais, não conseguiu. O povo começou no início deu certo, que o povo ia de coração sincero para matar os animais, o sangue, trazer o perdão, mas depois começou a negociar, até os sacerdotes começaram a negociar animal para poder ganhar dinheiro através dos animais que o povo comprava, ao invés de matar os animais, não matava. Por isso que Jesus entrou no templo, lá derrubando tudo, os comerciantes que estavam vendendo animais, as barracas, porque eles estavam ali corrompidos, estavam todos corrompidos. Como nos dias de hoje, né? Hoje em dia, a gente vê que tem muita gente, inclusive líderes corrompidos, que na verdade enxergam as pessoas como número, não enxergam como pessoa, não enxerga a pessoa, né? Com amor, enxerga simplesmente por aquilo que as pessoas podem oferecer. É ou não é verdade isso daí? Por isso que em muitos lugares é o quê? Há uma palavra que se chama acepção. Sabe o que é acepção? Acepção de pessoas. Então as pessoas que eu vejo que elas podem beneficiar-me em alguma coisa, eu trato de uma forma. E as pessoas que não podem me beneficiar, me favorecer, eu trato de outra, eu desprezo. E isso, na Bíblia, isso daqui fala que é abominável ao Senhor fazer acepção de pessoas. A gente não pode entrar a Bíblia cita, né? Se entrar um homem com um anel de ouro e você colocar ele para sentar na primeira fileira, e entrar uma pessoa com vestes ali, uma veste mais simples, e você colocar na última cadeira, se você fizer isso, Deus não vai aceitar. Deus não vai aceitar. Mas a maioria faz isso, é ou não é verdade? A maioria faz isso. São chamados os profetas de boa mente, profetas de mente. Tem profeta que é profeta mesmo, mas o profeta de boa mente é aquele que profetiza conforme os seus interesses. Então eu profetizo, né? Eu já vi, irmãos, na minha caminhada, eu já vi muita coisa. Esse negócio que eu estou falando para vocês, estou falando com propriedade. Eu já vi muita coisa de ver pessoas que eram até usadas por Deus, mas acabaram se corrompendo exatamente por profetizar de boa mente, profetizar conforme aquilo que lhes interessava. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com profetas, porque a Bíblia fala que a gente não deve desprezar as profecias, mas a gente deve examinar tudo, que nem sempre tem profecia que pode destruir a vida de uma pessoa. Porque se a pessoa é rica e eu vou orar por ela e falar, olha, você é um ungido, um filho de Deus, Deus vai te abençoar, e a pessoa está no erro, o que eu estou atraindo para a minha vida? Eu estou usando o nome de Deus, eu vou atrair na minha vida a maldição. E se a pessoa às vezes é uma pessoa ali simples, e eu vou orar por ela e falar, você está no pecado, Deus vai te espremer que nem limão, porque a pessoa é simples, não tem nada para me dar. Deus não vai cobrar de mim? Sim ou não? Vai cobrar. Por quê? Porque eu estou fazendo acepção de pessoas, ainda mais usando o nome de Deus. Então a religião, ela não salva. A religião, ela traz tudo isso, ela traz esse engano, ela traz essa corrupção, a religião falhou. Então, como Deus então resolveu a situação da religião? Deus substituiu a religião por Jesus Cristo. Então Deus disse assim, a religião já não dá mais. Os homens, a religião não muda a vida de ninguém. Então olha para quem está do seu lado aí e fala assim, a religião não muda a vida de ninguém. Quem muda a vida de alguém? Agora eu estou perguntando para você, quem muda a vida de alguém? Jesus. A religião não muda a minha vida. Ser evangélico não muda a minha vida. Ser católico não muda a minha vida. Ser espírita não muda a minha vida.
que muda a minha vida, o único que tem poder para mudar a minha vida é aquele que me dá acesso a Deus de novo, o acesso que foi cortado. E o único que faz isso, que pode fazer isso, é alguém que foi para a cruz, que morreu no meu lugar e que me trouxe esse acesso. Então, só Jesus pode nos levar à comunhão com Deus, a comunhão que foi perdida, pode nos realmente trazer a religação verdadeira. Por isso Jesus falou em João, no capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Quem aqui já ouviu alguém falar assim, pastor, mas todos os caminhos levam a Deus? Quem aqui já ouviu alguém falar isso? Todos os caminhos levam a Deus. Irmão, vou perguntar para você uma coisa, todo ônibus vai para Vila Prudente? Todo ônibus vai para Moca? Pega um ônibus lá para Itaquera, querendo chegar lá em Osasco. Você não vai chegar, irmão. Ou seja, não é todo o caminho que leva a Deus, não. A gente entra nos ditadinhos aí que todo mundo fala e não presta atenção no que a gente está falando. Jesus falou em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você quer ir para outros lugares, você pode ir através da religião, mas a Deus só através de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? E esse Jesus, uma hora ou outra, escuta o que eu vou falar agora. Esse Jesus, uma hora ou outra, todas as pessoas vão encontrar com Ele, em algum momento da sua vida. Não a religião, porque eu, quando era pequeno, nós, os primos, os sobrinhos, os netos da minha avó, que nos ensinou a palavra, a gente ia quando era pequeno para a igreja, mas ia porque todo mundo ia por osmose. Entendeu? Quando a gente criou uma certa idade, quando eu tinha ali 16 anos, que eu mudei para Osasco, que eu fui conhecer o mundo, aí eu conheci o mundo, aí eu bebia, eu saía, eu curtia a noitada, aí eu gostava, né? Ali acabou, aquela situação de ter uma religião, para mim acabou, e a religião não conseguiu me segurar na igreja, não conseguiu, porque você tem uma ideia, na igreja da minha avó, por exemplo, quando ela tinha a igreja lá na Heitor Peixoto, através da Linde Vasconcelos, as irmãs iam para a igreja de calça comprida, calça normal, chegava na igreja, entrava no banheiro, punha a saia, assistia o culto, terminava o culto, entrava no banheiro, punha a calça e ia embora. É hipocrisia. Então aquilo ali não segura, não segura, porque você fala assim, peraí, Deus está aqui, mas não está lá fora? Deus só está vendo naquela hora que você está de saia, e lá fora de calça não tem problema. É que eu não posso chamar a atenção dos homens da igreja, pastor, mas e os homens da rua, pode? Então, essas certas hipocrisias que a gente vai vendo, e outras coisas mais, que a gente fala, isso é religião, isso daí não é verdade. Mas aí quando eu tive a minha experiência, foi com 17 para 18 anos, que aí eu fui na igreja, me levaram... Eu fui na igreja convidado, ó, você vê, não falta na feijoada com pagode não, né? Eu fui por causa de um negócio de pagode que ia ter na igreja, não foi nem por causa de Deus, e quando chegou lá, não teve nada, teve uma palavra, e eu, na hora que aquela palavra me revelou Jesus de uma forma que a minha avó não conseguiu me revelar, ela tentou, ela lançou uma sementinha no meu coração, que a religião não conseguiu, mas que aquele dia, aquela palavra, eu tive a minha experiência com Jesus. Não era mais a experiência da minha avó, não era mais a experiência da minha tia, não era mais a experiência de ninguém, era a minha experiência, era a minha revelação de Cristo. E sabe, eu vim aqui hoje para dizer para vocês, não adianta a gente se basear na experiência de ninguém, não adianta a gente querer frequentar a religião porque todo mundo frequenta, ou porque a gente foi ensinado. Quando você tiver a sua experiência com Jesus, a sua vida muda. De uma maneira ou de outra, todo mundo um dia vai ter a oportunidade de encontrar com Jesus, porque a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Algumas pessoas, na época que Jesus esteve na terra, encontraram com Jesus por uma necessidade. Então o cego queria enxergar, ele via que Jesus podia fazer o milagre, por favor, faz o milagre, Jesus curava o cego. O coxo não podia andar, estava lá, como aquele paralítico de João 5, 38 anos sem andar, quando Jesus passa e fala para ele, quer ser curado? Quer dizer, teve um encontro entre os dois, mas na verdade, o que ele viveu, o que ele teve de Jesus? Só o poder, só o milagre de Jesus, e Jesus fez ele andar.
Mas até mesmo aqueles que viveram o milagre de Jesus, não significa que tiveram a revelação de Jesus. Não é o fato de você viver uma bênção. Quem aqui já viveu uma bênção de Deus? Acho que todos já falam assim, ó, eu já vivi uma bênção de Deus. Eu pedi uma bênção, Deus me deu, vivi um milagre. Às vezes foi uma cura de uma enfermidade, às vezes foi um livramento na vida de um filho, né? Ou às vezes um livramento na sua vida mesmo. Você já viveu um milagre, você já teve uma bênção, mas é diferente de você conhecer Jesus, de você conhecer quem Ele é, de você conhecer a essência de Jesus. E aí tem gente que prefere a bênção. Tudo bem, Jesus não obriga ninguém a conhecê-lo, Ele faz, Ele é misericordioso, Ele faz o milagre. Mas existem encontros na Bíblia, que foram encontros, que Jesus marcou esses encontros, para encontrar com determinadas pessoas, para se revelar para elas. Quer um exemplo? João, capítulo de número 4. Existia em Samaria, né, era chamada uma mulher que todo dia tirar água do poço. E Jesus encontra com ela. Aquele encontro foi pré-determinado. Jesus encontrou com ela para se revelar para ela. Quando ela está tirando água, Jesus chega para ela e fala, me dá um copo d'água, dá um pouco d'água. Ela responde o que para Jesus? Como tu, sendo judeu, me pede água, que sou samaritana? Porque naquela época os judeus não se davam com os samaritanos, nem conversavam, era rixa. E Jesus, sendo judeu, chega numa mulher samaritana, e samaritano era judeu misturado com o povo de Samaria. Então era um judeu meio pirata, da 25 de março. E um judeu mesmo da gema não aceitava o judeu samaritano. Então era, como tu, sendo judeu, pede-me água, que sou samaritana. Jesus fala assim, se tu conhecesses quem te pede água, ou seja, se você souber quem eu sou, você me pediria água, e eu te daria água viva. A mulher já cresceu, regalou o olho e falou, nossa, que água é essa que você está me falando, que eu não conheço? Demorou tanto para cavar esse poço, nosso pai Jacó, para cavar esse poço? Jesus falou, aquele que crer em mim, rios de águas vivas fluirão no seu interior. É esse Jesus que quer se revelar para você nessa noite, aonde o teu interior vai ser preenchido de todo o vazio, aonde dentro de você, irmãos, as coisas vão começar a fazer sentido, aonde aconteceu comigo, e tem acontecido, né, porque eu não conheço Jesus totalmente ainda, eu conheço um pedacinho dele, nós só vamos conhecê-lo verdadeiramente quando ele voltar e nos levar para a glória, mas enquanto estamos na terra, nós precisamos a cada dia ter a revelação de Jesus na nossa vida, e hoje, glória a Deus, que mais um pedacinho nós vamos enxergar. Outro encontro pré-determinado, mas que não deu certo, porque aquela pessoa que estava marcada para conhecer Jesus e ter a revelação dele, rejeitou. Lucas, no capítulo de número 18, Jesus encontra com um jovem, e esse jovem era rico, a Bíblia fala, o jovem rico. E aí o jovem, aquele encontro ali não foi um encontro de bênção, foi um encontro de revelação. Mas o jovem, ele não estava preocupado em conhecer Jesus, ele queria status, ele queria ser louvado por Jesus, porque assim, eu vou explicar para vocês o porquê. Lá em Israel, uma coisa muito comum é ter profeta. Aqui no Brasil, uma coisa muito comum é ter futebol, todo mundo gosta de futebol, o Brasil é conhecido como o país do futebol. Lá em Israel é profeta. Então, por exemplo, não é incomum você encontrar alguém que fala que tem seguidores, entendeu? Que tem seguidores. E aí, óbvio, se tem mestres, existem aprendizes. E a gente sempre quer estar do lado dos melhores mestres. Sim ou não? Você vai procurar uma faculdade para fazer, você procura qualquer faculdade? Você procura a melhor, e geralmente as melhores são as mais caras, né? Então, na Israel era a mesma coisa. Quando tinha um profeta, tinha um monte, mas quando se levantava um de destaque, se juntava um monte de gente querendo ser discípulo desse profeta de destaque. Então o jovem, ele não queria conhecer Jesus, não queria ter a revelação de Cristo, ele queria andar com Jesus por status.
E na verdade ele não queria se submeter a Jesus. Ele queria já chegar, sabe aquela história, aquele ditado que a gente fala, pô, você acabou de chegar, já quer sentar na janela? Já viu já esse ditado? Então o jovem, ele já queria assim, ele queria chegar perto de Jesus e já queria falar, não, Jesus, é o seguinte, eu sou tá lado a lado, nós aqui, eu sou seu braço direito e o caramba, vamos lá? E assim, se o senhor duvidar, eu sei mais que o senhor. Não tem gente que é assim, que sabe, quer saber mais que a gente, sim ou não? A pessoa estudou, né, Paulo? Pô, estudou para ser advogado, né? Fez todas as provas lá, fez tudo que tinha que fazer. É seu irmão que se formou, né, advogado? Então, aí depois chega eu que não conheço lei nenhuma e fala assim, eu vou te ensinar, eu sou pastor, eu vou te ensinar. Tem gente que é assim, que sabe tudo, não precisa aprender nada. E às vezes com Jesus a gente é assim também. A gente chega para Jesus, eu já sei, eu não preciso ir para a igreja. Eu já sei, tudo que o pastor fala, eu já sei. Né? Não, mas a gente não se abre para aprender de Deus. E a palavra de Deus fala assim, Jesus falou assim, vinde e aprendei de mim, que sou humilde de coração. Vinde a mim todos vós, é Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus fala isso. Então, quem aqui hoje está disposto a aprender com Jesus? Conhecer Jesus verdadeiramente? Então, aquele jovem não estava. Então, primeira coisa que ele fala para Jesus, quando Jesus chega perto dele: bom mestre. Já chegou com um elogio, porque quem não gosta de receber um elogio? Agora vamos falar a verdade. Quem gosta de ser elogiado? Eu gosto. Todo mundo gosta. Ou você quer que alguém que chegue em você e já chega falando dos seus defeitos? Chega falando que você tem que, você faz isso errado, você faz aquilo ali, isso é horrível. A gente gosta de receber elogio. A gente não gosta de ninguém que vem contrariar a gente, que vem falar palavras para a gente melhorar, a gente se sente afrontado. Não, a gente não precisa. E aí ele chega em Jesus e fala o que para Jesus? Eu vou ganhar Jesus no bom, né? Ele não fala mestre, ele fala bom mestre. Quase falou igual o Golias, uala. Lembra? Aí Jesus olha para ele e fala o quê? Bom mestre? Por que está me chamando bom? Bom é só meu pai que está no céu. Aí ele já, num elogio não funcionou. Aí ele era esperto esse jovem, ele vai por um outro caminho, que era um caminho que ele achava que tinha um controle, né? Porque ele era um cara que estudioso, era rico, era um cara, não era qualquer um. Então ele vai por um caminho que ele entende. A gente muitas vezes puxa a conversa para o lado que a gente entende, não é verdade? Ninguém é bobo, né? Vai falar do que não entende. Aí ele chega e fala assim, eu queria saber do senhor, o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Ele sabia, ele perguntou porque ele sabia a resposta. Aí Jesus falou assim, você quer alcançar a vida eterna? Guarda os mandamentos. É o que ele queria ouvir. Parecia que Jesus caiu certinho na dele. Guarda os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não mentirás, não cobiçarás e tal. Aí ele fala assim, não, então é só isso? Não, então eu posso andar com o senhor. Porque isso aí eu faço desde quando eu sou pequeno. Eu sou craque nos mandamentos. Aí Jesus falou, bem falaste, mas uma coisa ainda te falta. Aí ele, como assim? Qual mandamento que eu não guardo? Uma coisa ainda te falta, para você ser perfeito. Porque eu acho que você quer ser perfeito, né? Porque se você guarda todos os mandamentos, porque você quer saber o caminho da vida eterna? Você já guarda os mandamentos, você sabe que você sabe os mandamentos, você cumpre os mandamentos, mas falta uma coisa para você, o jovem. O que, mestre? Jesus falou, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, e depois você volta e me segue. Aí a Bíblia fala que ele murchou, fez cara de não sei, como na gíria da Zona Leste aqui, meteu o louco, e foi embora triste. Por que ele foi embora triste? Porque ele era dono de muitas propriedades, era rico. E quando Jesus falou, vende tudo que você tem, já que você quer ser meu discípulo, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue, ele falou, quê? Ele tem noção com o que ele está falando? Eu sou dono de quase metade das terras aqui, se eu der tudo eu vou ficar pobre. Mas você não quer o reino de Deus, você não quer ser salvo, você não quer Jesus, então por quê?
Jesus, na verdade, não queria que ele perdesse os bens, mas queria saber o que estava dentro do coração dele. Porque se tem alguma coisa no nosso coração que está acima de Deus, é exatamente isso que Deus vai querer da gente. Enquanto a gente não tira o nosso coração de certas coisas, a gente não pode ter a revelação de Jesus na nossa vida. E eu vou falar para você, aquele jovem perdeu a maior oportunidade da vida dele. Porque depois os caras que Jesus fez a proposta e falou, como Pedro, por exemplo, larga tudo, para de pescar, que eu te farei um pescador de homens, né? E Pedro aceitou e se tornou o líder da igreja, o apóstolo Pedro. O Mateus, que estava cobrando impostos, que era publicano, né? Cobrava impostos para Roma. Jesus passa por ele e fala assim, vai, para de cobrar imposto, me segue. E ele segue Jesus, se torna um apóstolo também. Todos os que receberam a proposta de Jesus e ouviram a proposta de Jesus, receberam a revelação do alto, receberam a revelação de quem Jesus era e se tornaram pessoas importantíssimas, não pelo importante, no status humano do mundo, mas se tornaram pessoas que Deus cumpriu planos e está cumprindo ainda na vida dessas pessoas. A vida dessas pessoas mudou, por quê? Porque elas tiveram verdadeiramente a revelação de Jesus. E eu quero declarar em nome de Jesus, eu quero declarar que nós não vamos nos apegar a nada. Se nós queremos ter a revelação de Jesus na nossa vida, nós temos que estar com o nosso coração inteiro aberto e estar dispostos a renunciar por Ele, o que for. Aí eu pergunto, será que nós estamos dispostos a renunciar tudo para conhecer Jesus? Porque o bloqueio, eu vou falar para vocês, o bloqueio não está em Cristo, o bloqueio está em nós. Então fala assim, o bloqueio não está em Cristo, o bloqueio está em mim mesmo. Então, irmão, hoje, esse bloqueio, você tem que tirar esse bloqueio. O que te impede hoje de seguir a Jesus? O que te impede hoje de ter a revelação de Jesus? Tira o bloqueio de dentro do teu coração. Por quê? Porque poucos vão ter a oportunidade de ter essa revelação, e nós estamos aqui tendo essa oportunidade de hoje andar com Cristo, conhecer a Cristo, ouvir a voz dele. Porque se eu creio, quem aqui crê que Jesus ressuscitou depois de 3 dias de morto? Quem crê? Que vai vir voltar para buscar a sua igreja. Ou seja, se ele está vivo, e se ele estabeleceu uma igreja, conforme diz Efésios no capítulo 2, capítulo 1, que fala que a igreja é o corpo e ele é o cabeça. Se a igreja é o corpo de Cristo, e ele está no meio da igreja, ele é o cabeça, ele que está dando todas as direções para a igreja, então ele está vivo. E se ele está vivo, eu quero conhecê-lo. Se ele está vivo, eu quero mais do que uma bênção que ele pode me dar, eu quero mais do que a mão dele pode fazer, eu quero ouvir as batidas do seu coração. Pode aplaudir ao Senhor, se é isso que você quer na sua vida. Outro que teve a revelação de Cristo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, a Bíblia fala que ele estava indo para Damasco, no caminho de Damasco, ele estava indo para prender cristãos, e a Bíblia fala que ele prendia, arrastava os cristãos e matava esses cristãos. Saulo de Tarso. Mas a Bíblia fala que no capítulo 9, eu não vou pedir para abrir, porque hoje eu quero terminar mais cedo. No capítulo 9, a Bíblia fala que ele estava no cavalo, ele cai do cavalo, ele vê uma luz no céu, e ele ouve uma voz saindo da luz, e a voz disse assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai do cavalo, e ele pergunta: quem está falando comigo? E a voz fala para ele assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A partir de hoje você fica cego. Ele fica cego por 3 dias, e Jesus fala para ele: a partir de hoje você não persegue mais cristãos, vai para uma rua, que se chama Rua Direita, não é aqui no centro de São Paulo não, tá? É lá em Israel. Vai numa rua chamada Rua Direita. Lá nessa Rua Direita mora um homem, um discípulo meu, chamado Ananias. Diga, Ananias. Esse Ananias, eu já vou avisar ele que você vai lá. Olha que louco quando você tem experiência com Deus. Deus começa a falar com você no teu dia a dia. Mostra onde você tem que ir, mostra com quem você tem que falar, revela para você em sonho, te acorda de madrugada, começa a encher a tua vida do poder dele, da presença dele. Vai naquela rua e fala com um homem chamado Ananias. Ele já sabe que você vai lá, ele vai ficar com medo, porque você mata cristãos, e eu estou falando que você vai lá.
Imagina para ele te atender a porta, ele vai ter que confiar muito em mim, mas ele já está sabendo, e aí ele vai orar por você, e você vai voltar a enxergar. Aí Saulo foi lá, nem sei se arrumou, quem que guiou ele até lá, esse é um outro detalhe, hein, para a gente estudar na escola bíblica, hein? Quando Paulo ficou cego, quem levou ele à rua direita? Se ele estava sozinho, ou ele estava com alguém, a Bíblia não fala, né? Enfim, a gente está estudando a Bíblia toda terça-feira via Zoom, às 20 horas, quem quiser aprender, toda terça-feira via Zoom, deixa o contato que a gente te adiciona no grupo. E aí tem cada pergunta cabeluda lá que eles fazem, irmãos, que eu vou te falar, viu? Tem que ter a revelação ou o revelamento de Deus, para poder responder todas. E aí ele vai lá na rua direita, e Deus foi falar com Ananias, né? Fala com um lado, fala com o outro, isso é maravilhoso. E aí Deus falou assim, Ananias, vai vir um cara aí, que você deve conhecer, o nome dele é Saulo. Saulo, os que matam os cristãos, Senhor, o Senhor está querendo me matar, eu pequei? Não, ele vai se converter, ele vai vir aqui que você vai orar por ele. Eu vou orar por ele e você me matar? Não vai te matar, já falei com ele, ele caiu do cavalo, acabou. Agora ele vai ser um servo meu, um instrumento nas minhas mãos. Aí quando Saulo chega, Ananias, imagina, né? Deus falou, mas Ananias morrendo de medo, quando bate na porta, ele atende, é Saulo, cego. Pelo menos está cego, né? Pelo menos dá para enfrentar que está cego. E aí Saulo entra, Deus falou que ia vir aqui você orar por mim. Ele falou, Deus me falou, orou por ele, a Bíblia fala que caíram como escamas dos olhos dele, ele voltou a enxergar. A partir daquele dia ele se tornou Paulo. De Saulo, matador de cristãos, que conhecia a lei mais do que ninguém, porque a Bíblia fala que ele era estudioso da lei, aprendeu aos pés de Gamaliel, ou seja, ele tinha a religião, mas não tinha a revelação de Cristo. Quando eu tenho a revelação de Cristo, eu não preciso fazer teologia, porque o próprio Cristo vai me dar a direção. Eu não necessito que ninguém me ensine nada, porque a unção me ensina todas as coisas. E aí Jesus vem e capacita ele, e ele se torna um instrumento de Deus, tanto que você vê que ele é o maior apóstolo, se tornou o maior apóstolo da Bíblia, com 13 cartas. Pedro escreveu 2, e era o líder, ele que veio depois escreveu 13. O que Deus pode fazer com você, se hoje você receber a revelação de Cristo na tua vida, a tua vida pode mudar, você pode ser uma peça-chave no plano de Deus nessa terra. Bênçãos do Senhor vão vir sobre a tua vida, bênçãos para te transformar, e eu declaro que hoje, muitos de Saulo vão se tornar Paulo em nome de Jesus. Muitos de Saulo vão se tornar Paulo. Por quê? Não porque a religião convence, a religião não convence. Quem convence é o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? E aí então, quando Jesus ele marca o encontro para se revelar, ele se revela de 3 formas. E para terminar, de 3 formas ele se revela. Primeiro, ele se revela como um caminho. Você entende que ele é o caminho, e quando você entra por esse caminho, a tua vida começa a mudar. Você sabe que os primeiros cristãos, eles não eram chamados cristãos, eles eram chamados como os do caminho. Os do caminho ali, porque Jesus falou que ele era o caminho, então eles eram chamados do caminho, porque Jesus é o caminho que leva a Deus. Jesus é o caminho que transforma a minha vida. Jesus é o caminho que eu não corro, não sabendo para onde eu vou. Jesus é o caminho da minha vitória, Jesus é o caminho da minha salvação, Jesus é o caminho da minha bênção, e quando eu enxergo Jesus como caminho, então eu tenho direção, e hoje nós temos um alvo, nós temos um objetivo, nós temos, geograficamente, nós temos um lugar que nós queremos chegar. Qual que é esse lugar? Esse lugar se chama céu, não é? O céu é o objetivo de todo mundo quer ir para o céu. Mas se não tiver a revelação do caminho, não vai chegar lá. Não vai chegar lá. Infelizmente o mundo hoje não está no caminho, não conhece. Tem muita gente que está afastada do caminho, conhece o caminho. Não é assim que a gente fala quando uma pessoa se desvia da igreja, a gente não fala assim, como está aquele fulano? Se afastou dos caminhos do Senhor. Não é assim que a gente fala? Se afastou dos caminhos, ou seja, sabia o caminho certo, mas agora entrou por outros caminhos. E a Bíblia fala que há caminhos, escuta o que eu estou te falando agora. A Bíblia fala, há caminhos que parecem bons, mas o final deles é a morte. Mas Jesus, ele é um caminho que pode ser um caminho até difícil, porque a Bíblia fala que nós devemos entrar pelo caminho, o caminho estreito, que a porta é estreita.
é um caminho difícil, é um caminho de renúncia. O caminho de Jesus, às vezes, é o caminho da dor, é o caminho da cruz, é o caminho do Calvário, é a via dolorosa. Um dia nós vamos lá para Israel, em nome de Jesus, nós vamos conhecer a via dolorosa. É a via onde ele não aguentou o peso da cruz e caiu diversas vezes, e teve que vir um Simão, um sirineu, para ajudar ele a carregar até o final. E quando a gente entra pelo mesmo caminho desse mestre, a gente tem que entender que às vezes nós vamos passar por dores, nós vamos passar por sofrimentos, nós vamos passar por tribulações. Mas como ele teve um final, e o final foi a cruz, mas depois da cruz houve a ressurreição e a vida, e o final foi a vida, assim será para todos aqueles que entrarem pelo mesmo caminho. O final para nós está garantido. O percurso pode ser de dor, mas o final vai ser um final de bênção, de vida eterna. Jesus, em segundo lugar, ele se revela como Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. E aí é a revelação que Pedro teve, porque alguns diziam, quando Jesus começou a se destacar, fazer milagres, profetizar coisas, e as pessoas verem que ele era de Deus, então houve uma confusão. Ele é Elias reencarnado, ele é João Batista, não sei o que João Batista perdeu a cabeça, ele é João Batista, o outro, não, mas ele é um grande profeta. E Jesus falou assim para os discípulos, para os 12, você vê, a multidão estava aí confusa, mas ele pergunta para os 12 que estavam perto dele, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E o interessante isso, porque quando ele fala eu sou, ele fala o nome de Deus. Quem vocês acham que eu sou? E Deus, quando se revelou para Moisés, Moisés falou, Senhor, eu vou libertar o teu povo, quando perguntarem o teu nome, eu vou falar que, como que é o teu nome? E Deus falou, fala que eu sou, mandou você ir lá. E Jesus fala, quem vocês acham que eu sou? Já deu a resposta, quem vocês acham que eu sou? Pedro falou, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fica impressionado e fala, nossa, tirou 10, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai te revelou quem eu sou. Então levanta a tua mão e fala, Pai, me revela quem é o teu filho, me mostra ele, para que ele não passe desapercebido na minha vida. E eu declaro que a partir de hoje o Pai vai começar a te revelar quem é Jesus. O Pai vai te mostrar quem é o Filho de Deus. O Pai vai te mostrar. E em terceiro e último lugar, ele se revela como Salvador. Quando você conhece Jesus, ele se revela como Salvador. E ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. A Bíblia fala que Jesus veio para salvar. Lucas capítulo 2, e em Belém nasceu o Salvador, e hoje o Salvador está aqui. A palavra Salvador, ela é uma palavra no hebraico que tem associação com a palavra Cristo, amém? E Cristo, sabe o que significa a palavra Cristo? Quem sabe? O que significa a palavra Cristo? Significa ungido. Ungido, e a palavra ungido é usada como Messias, e no hebraico é Yeshua HaMashiach, Filho de Deus, Salvador, aquele que morreu por toda a humanidade e salvou a humanidade, é o Messias que veio para realmente resgatar as nossas vidas do vale da sombra da morte. Aqueles que estavam em trevas viram uma grande luz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, ele se chamará Pai da eternidade, Príncipe da paz, amém? E esse é o Jesus que hoje eu vim te falar sobre ele, o Jesus, Filho de Deus, o nosso Salvador, o Messias, o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Apocalipse capítulo 5, versículo 5, João pergunta, quem foi digno de abrir o livro? E o anjo responde para João, João, não chores, porque o leão da tribo de Judá que está sentado no trono, foi digno de abrir os 7 selos e abrir o livro da vida. Esse é o nosso Senhor, o Cordeiro de Deus. João Batista, quando Jesus veio se batizar, João Batista era primo de Jesus, quando Jesus veio se batizar, ele disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
E Jesus, quando chegou para se batizar com João no Rio Jordão, João falou: não, eu não vou te batizar porque eu sou menor do que você. E Jesus falou: não, João, me batiza porque é necessário que eu cumpra com toda a vontade do meu Pai. E Jesus se batizou nas águas. Então, hoje nós estamos tendo a mesma revelação. Irmão, o meu desejo é que os seus olhos se abram, para que você não deixe com que Jesus nessa vida passe desapercebido para você. Que o quanto antes os teus olhos se abram e você tenha a revelação de Cristo, não só do que Ele pode fazer, mas do que Ele é verdadeiramente. Quem crê nisso, dá um aplauso ao Senhor nessa noite.